Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fungos, tá? Lembra que a gente está indo pela sequência. Primeiro a gente falou um pouquinho de biologia molecular, examinamos o que acontece um pouco dentro das células, falamos de processos celulares, falamos de PCR, de técnicas de biologia molecular. Depois a gente avançou para os vírus, não é? Dos vírus, então, a gente avançou para as bactérias, que eram seres, os vírus não eram nem considerados organismos, e as bactérias eram procariotos, lembram? Elas não tinham, então, o núcleo, elas tinham uma célula bastante simplificada. Agora nós estamos entrando em seres eucariotos, que têm mais do que um cromossomo, são organismos um pouco mais evoluídos. Os fungos são muito interessantes, eles têm uma morfologia muito particular, né? E depois vou contar um projeto no final, rapidamente, um projeto que eu estou trabalhando hoje no laboratório com a minha equipe, que a gente emprega fungos, vocês vão ver para quê. Bom, então os fungos, a ciência que estuda os fungos é a micologia, tá? Então, os fungos são eucariotos, como eu disse, não fazem fotossíntese, portanto, eles não têm clorofila, diferentemente das algas, que vão ser eucariontes, mas fazem fotossíntese. São organismos heterotróficos, ou seja, eles consomem a matéria orgânica, né? Eles podem ser uni ou multicelulares, eles não têm um tecido verdadeiro, então não tem uma especialização, vocês vão ver. Eles são saprófitas, o que quer dizer isso? Eles são degradadores de matéria orgânica. Então, eles têm uma função no solo extremamente importante. Mas eles podem ser patogênicos e podem também viver em simbiose com os outros organismos. A sua maioria é aeróbio, então eles precisam de oxigênio, mas algumas espécies podem ser facultativas, ou seja, podem viver em condições de pouco oxigênio ou sem oxigênio. Eles sofrem reprodução assexuada, né? E só que podem também sofrer uma reprodução sexuada através dos seus esporos. Eu vou mostrar já já uma formação de esporos. Então, dessa forma, eles podem ter troca aí de crossing over e haver um aumento, então, da variabilidade genética. Só para contar um detalhe para vocês, quando eu estava lá na faculdade, lá na biologia, não sei se acho que eu contei para vocês que eu não gostava muito da biologia em si, né? E eu estava lá fazendo o meu primeiro curso de genética. Eu comecei a fazer um estágio no laboratório e fui trabalhar exatamente com fungos filamentosos. E eu fazia parte de um grupo que estudava reprodução de fungos, então, através de esporos. E, na época, o meu professor e o professor do meu professor tinham um projeto e nós descobrimos, eles descobriram, mas eu também descobri junto, porque eu estava dentro do laboratório, sou autora do paper, a gente descreveu na época, né, uma nova forma de reprodução sexuada chamada de parassexualidade em fungos filamentosos, que é vamos dizer, uma intermediário entre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Isso é só um detalhe para vocês. Bom, os fungos, então, eles produzem têm enzimas extracelulares para absorção de nutrientes. Em geral, bactérias não exportam as suas enzimas, mas os fungos exportam as suas enzimas. Isso passou a ser muito relevante na época que começou a se falar em biologia molecular, na produção e síntese de substâncias químicas por engenharia genética. As leveduras, que também são fungos, começaram a ser muito utilizadas, porque era possível que a gente então colocasse um gene de interesse para produzir um hormônio, por exemplo, dentro do genoma do fungo, e o fungo, além de produzir aquele produto, ele poderia talvez exportar aquele produto também. Isso é apenas
curiosidade. Existem uma grande diversidade, né? Existem 70 mil espécies descritas, esse slide já tem um tempo, devem existir mais, existe a estimativa de 1 milhão de espécies. Tem um professor que trabalha com fungos luminescentes, o professor Cássius. Se vocês tiverem interesse, ele tem vários trabalhos interessantes aí sendo publicados, e existem várias espécies, inclusive novas, sendo descritas, que são luminescentes. Muito bem. Eles ocupam uma ampla gama de ambientes, todo mundo já viu um pão mofado, todo mundo já teve uma micose de pé, então todo mundo já entrou em contato com fungo de uma forma ou de outra, né? Mas eles são muito encontrados no solo e eles têm uma importância muito grande no solo. A dispersão, então, como é que eles se dispersam pelo meio ambiente? Através de animais, incluindo o homem, água, ar e os ventos. Inclusive, existe uma aula prática que a gente faz, onde a gente sai andando com uma placa aberta, com meio de cultura que fungos gostam, normalmente agar batata, e a gente vai passando com essa placa em diversos ambientes lá na faculdade, e depois a gente incuba e espera o seu crescimento para ver que fungos que tinha no ar, quais eram os esporos que tinham no ar, então a gente está respirando esses esporos, inclusive. Bom, então essas são as características gerais dos fungos. Quais são, então, seria a sua importância? Eu acho que a importância industrial maior, realmente, é a questão de fermentação industrial. Todo mundo já tomou aí cerveja, já comeu, já tomou produtos fermentados, e as leveduras, o próprio pão é feito com levedura. Então, eu acho que está muito mais na vida de vocês até do que vocês pensavam, não é? Porque cada vez que a gente come um pãozinho, a gente está comendo um produto de uma fermentação. Mas do ponto de vista ambiental, eles são muito importantes na fertilidade do solo. Se a gente tiver o uso de fungicidas em excesso nas plantações, a gente vai ter dificuldade, então, do solo fazer ciclagem dos seus ciclagem da matéria orgânica, então eles têm uma grande importância. Eles também são importantes para biodegradar. Lembra que eu falei que eles são saprófitas, né? A função básica deles no meio ambiente é quebrar as substâncias, tal como as bactérias decompositoras, os fungos também têm essa função. Os fungos podem produzir algumas toxinas, e algumas toxinas de fungo são muito importantes. Alguém sabe me dizer um exemplo de uma toxina de fungo? Vocês nunca ouviram falar que a gente se preocupa com o amendoim? Que o amendoim pode conter aflatoxinas? E que são carcinogênicas? São toxinas que causam toxicidade ao fígado e são carcinogênicas. Então, as aflatoxinas são produzidas por aspergillus flavus, que crescem nos silos, onde aquele amendoim fica sendo um amendoim e outras sementes, mas o amendoim é muito importante. Então, toda vez, principalmente nos Estados Unidos, onde eles comem muitos produtos de amendoim, existe limites máximos de aflatoxina permitidos nos alimentos, tá bom? Então, voltando aqui, que mais, então, que eles podem fazer? Produzir antibióticos, vitaminas, ácidos orgânicos. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar na Unicamp, eu justamente trabalhava com Aspergillus niger, que fazia a genética de Aspergillus niger, que fazia a produção de ácido cítrico, que é um ácido orgânico para ser usado na Coca-Cola. Existem fábricas enormes para a produção, por exemplo, de ácido cítrico com base, então, em fungos filamentosos. E a produção de antibióticos, eles também são muito importantes, né? Inclusive do ponto de vista industrial. E eles podem causar doenças, que são as micoses. Os fungos são divididos em leveduras e em bolores. Leveduras são unicelulares, medem de 1 a 5 micrômetros, elas, em geral, são ovais e tem essa carinha aí bem característica da Saccharomyces cerevisiae, e do lado direito uma Candida albicans, que é responsável por por causar micoses,
A gente, então, aqui tem os fungos ao microscópio, tá? As leveduras ao microscópio. E eles crescem na forma de colônias. São bem diferentes das colônias. Quer dizer, parece com as colônias de bactéria, mas com o tempo a gente consegue perceber a diferença. Elas são meio apeguentazinhas, as colônias. E aqui a gente está falando dos bolores, então. Bolores, eles já são fungos que são caracterizados por estruturas filamentosas, que são essas hifas, e eles essas hifas todas se integram, formando o micélio, e na pontinha forma os esporos. São as estruturas, os esporângios, que são as estruturas que formam os esporos, e esses esporos, então, vão ser dispersos e um esporo vai cair, então, num lugar favorável, vai crescer e formar uma colônia de fungos. Quero crer que todos vocês já viram um pão com bolor. E aquele bolor normalmente é verde, né? E se vocês olharem bem, é um tapetinho, e esse tapetinho, então, são a parte verde, são esses esporângios com os esporinhos verdes, e embaixo o micélio. Aqui, ó, acho que todo mundo já viu algo parecido no pão, não é verdade? Esse é o Aspergillus niger, que eu trabalhei durante a minha vida toda, né? E tem vários diferentes tipos de fungos, todos eles, então, produzindo aqui é uma colônia de fungos, tá? Quando esses fungos, inclusive, muitos deles produzem antibióticos, você pode verificar, colocando, por exemplo, aqui uma colônia de bactérias, se esse fungo produzir antibiótico, que vai inibir o crescimento da bactéria que estiver do lado. É bem bonitinho ver isso, às vezes a gente vê, mesmo quando vocês têm que ficar bem de olho, quando vocês circularem o campus aí com as placas de vocês, depois que vocês forem observar o crescimento, às vezes a gente vê um fungo crescendo e uma bactéria do lado, a colônia de bactéria não sendo inibida pela presença da colônia do fungo. Capaz que vocês tenham sorte de ver esse fenômeno quando vocês fizerem a nossa aula prática. Então, tá aí a cara dos fungos filamentosos, dos bolores, então, né? No microscópio, então, a gente vai ver essas estruturas aqui, ó, que é aqui são as hifas aqui em volta, e aí na parte que vocês estão vendo aqui em azul, vocês vão ver, então, um esporângio e essa estrutura, então, formando os esporos, tá? É muito bonitinho. Trabalhei com isso muitos e muitos anos. Bom, como é a nutrição, as adaptações nutricionais? Os fungos, eles crescem bem em pH próximo a 5. Os fungos gostam de lugares um pouco mais ácidos. Como eu já disse, a maioria é aeróbio, e a maioria das leveduras são anaeróbias facultativas. Eles são bem resistentes à pressão osmótica, comparado com as bactérias. Eles crescem em alta concentração de açúcar. Tanto é verdade que, muitas vezes, quando vocês têm uma geleia, um doce que fica muito tempo na geladeira, o que cresce lá? Um fungo, tá? Porque eles resistem a essa alta concentração de açúcar. Eles também podem crescer com baixo teor de umidade, eles gostam de umidade, mas podem crescer com baixo teor de umidade, e eles são capazes de metabolizar alguns carboidratos complexos. Vou dar esse exemplo aqui da lignina. Lignina é aquele carboidrato que tem nas plantas, que deixam o caule marrom, né? E quando ocorre a produção de papel, que a produção de papel na indústria é feita, então, a partir de árvores, não é? O que vai acontecer? Os efluentes dessa indústria de papel, depois que você amassa e consegue fazer aquele caldo e consegue extrair a celulose que você vai fazer o papel, sobra um efluente escuro, que tem muita lignina. E isso é sempre um problema para ser descartado. Então, me lembro que também, quando estava na faculdade, existia um projeto em que se pretendia usar fungos no tratamento de efluentes para quebrar essa lignina, coisa que a gente não conseguia fazer com bactérias, porque elas não teriam essa capacidade.
Muito bom. Então, vamos lá. Então, por que que a gente estuda fungos? Então, de novo, nós temos os fungos que você... Ah, eu esqueci de falar a parte mais importante, que são os cogumelos, que a gente come, os que vocês veem nas florestas, etc. O cogumelo Paris, que é tão gostoso, o shiitake, etc. Então, eles têm função de alimento também, tá certo? Bom, então o que que eles podem fazer por nós? Eles são, então, capazes, como acabei de dar um exemplo, despoluição, tratamento de resíduos, então a capacidade deles de quebrarem carboidratos complexos, como a lignina, pode nos ajudar a entender, então, a reduzir a cor, eliminar a cor dos efluentes. Um exemplo bacana, né, para vocês, tá? Então, vocês já viram que esse slide, apesar dele ser bobinho, branquelinha, ele é o âmago da nossa questão, certo? Por quê? Porque é o que os fungos podem fazer por nós. Então, a professora, quando for perguntar alguma coisa de fungos, ela não vai perguntar o nome do fungo tal, ou como chama o esporo, se chama hifa, não. Eu vou explorar este slide. Então, primeira informação que eu já disse, tratamento de resíduos. Pode ser que eu pergunte isso, não? É uma boa coisa para eu perguntar na prova. Microbiologia agrícola, porque a gente comentou que os fungos têm uma importância muito grande na ciclagem da matéria orgânica, então, na questão do solo. Esse terceiro, eu tenho certeza que eu vou pedir na prova. Ai, porque eu amo de paixão. E lá no fundo, mais um pouquinho na frente dos slides, eu vou contar para vocês como é que é essa história do controle biológico. Quando eu comecei a fazer realmente o meu estágio lá na faculdade, lá que eu contei para vocês, que eu não gostava da biologia, e aí eu fui lá para o meu curso eu comecei a fazer meu estágio trabalhando com a produção de ácidos orgânicos, de ácido cítrico. Alguns colegas do meu professor e colegas meus estavam trabalhando, desenvolvendo uma coisa que se chama hoje, e é super conhecida, e está na crista da onda atualmente, chamada de controle biológico. Qual é a ideia do controle biológico? Eles estudavam fungos patogênicos para pragas. Então, imagina lá, uma cigarrinha, né, que é um problema enorme na cana, cigarrinha da pastagem. Ela invade toda a plantação. E como é que a gente vai matar a cigarrinha? A gente tem que jogar inseticida, que é um produto químico, vai contaminar o solo, o alimento, o rio, a água subterrânea, etc. Então, existem algumas maneiras muito interessantes e que hoje já são usadas no dia a dia, que era o quê? Eles descobriam que se existia algum fungo que era patogênico para a cigarrinha. E eles descobriram que existia um fungo que crescia lá dentro da cigarrinha e acabava destruindo e matando a cigarrinha. Então, aproveitando essa grande ideia, eles começaram a desenvolver inseticidas bioinseticidas, ou seja, a gente utilizar fungos, e não só fungos, também bactérias, mas basicamente fungos, tá? Para o controle biológico. Isso gerou um avanço de tecnologia e hoje isso já está numa área muito mais sofisticada, hoje já está lá na área molecular, mas eu já vou falar mais um pouquinho disso um pouco à frente, quando eu mostrar para vocês algumas empresas, e eu quero que vocês façam uma pesquisa aí na literatura sobre esse assunto, tá bom? Eu já vou falar mais. Então, olha lá, de novo, hein? Para a gente rememorar. Tratamento de resíduos ou tratamento de efluentes, por exemplo, dá para usar fungos. Os fungos são importantes na ciclagem do solo, da matéria orgânica do solo. Para fazer controle biológico, é possível usá-los como bioinseticidas. Os fungos são importantes na produção de alimentos. É óbvio que eu não vou falar isso, porque nossa área é ambiental, mas que todo mundo acredita em mim, acredita, né? Porque todo mundo come todos os dias coisas produzidas por leveduras e fungos. Eles produzem produtos farmacêuticos, antibióticos e outros produtos industriais, como eu contei para vocês, lá o meu ácido orgânico, né? Podem converter, então, produtos que são
um produto em outro produto na área industrial. Na biotecnologia de combustíveis, eles também são importantes, na tecnologia de petróleo, etc. Conheço muito pouco desse assunto para dar exemplo para vocês. E na mineralogia e na biohidrometalurgia é possível também extrair, utilizados para extrair alguns minerais do solo, tá? Mas também não é nossa área aqui. Nós vamos se fixar no controle biológico, que é a parte mais bacana que eu acho que os fungos podem fazer por nós, tá bom? Então tá na cara que a minha pergunta vai ter a ver com isso, tá bom? Legal. Então, por exemplo, um exemplo que ele pode ser usado, então, na despoluição, como eu comentei, usar populações, então, de fungos ou leveduras para mineralizar um poluente. Existem alguns estudos onde eles pegam locais contaminados com petróleo e usam bactérias e fungos que são capazes, então, de mineralizar aquele poluente, tá? Então, isso, existem algumas pesquisas nesse aspecto. Eles podem ser usados, então, para biorremediar solos poluídos, tá? A professora Cassiana Coneglian, ela é coordenadora de vocês, eu acho que vocês já ouviram falar da professora Cassiana. Ela é especialista na área de microbiologia de solos e ela vai poder falar muito mais sobre isso do que eu para vocês, tá? Mas só para saber que a gente pode usar, então, no tratamento de resíduos e remediação de solos poluídos. Tá. Aqui, por exemplo, exemplos de fungos que degradam hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são os constituintes do petróleo. Mais fungos degradadores de hidrocarbonetos, nesse caso já são basidiumicetos, que são esses fungos maiores, visíveis a olho nu, né? Muito bonitos, inclusive. Os fungos também podem estragar os materiais, isso é chamado de biodeterioração. Os fungos crescem nos materiais e acabam estragando esses materiais. Então, existe todo um estudo, toda uma ciência atrás dessa biodeterioração, tá? E os fungos são responsáveis, não só os fungos, as bactérias também, por deteriorar materiais. E o controle biológico que eu contei para vocês, que é a minha paixão. Aliás, eu amo fungo, né? Trabalhei anos e anos, meu doutorado foi feito com fungos para a produção de enzimas, então vou contar um pouquinho disso, né? No meu doutorado, eu sou velhinha, eu sou da era em que começou o pró-álcool no Brasil. Hoje vocês têm o álcool aí, né? Álcool da cana-de-açúcar aí usando no carro de vocês, mas quando eu entrei na faculdade, no começo dos anos 80, essa história do álcool estava começando. E, além de usar cana-de-açúcar, os pesquisadores tinham muito interesse em usar, por exemplo, a mandioca para produzir álcool. Em vez de a gente produzir com a cana-de-açúcar, que tem lá já o açúcar preparado para que a gente possa fazer a fermentação, não é? E utilizar para a fabricação do álcool, o pessoal estava querendo pensar em utilizar outras plantas, como, por exemplo, a mandioca. Mas a mandioca, ela não tem sacarose, ela tem muito amido. E o amido, para que ele vire sacarose e depois ele possa ser fermentado pelas leveduras para ele se transformar no álcool, a gente precisava de uma etapa inicial, tá? Transformar o amido, que era um açúcar muito mais complexo, num açúcar mais simples, como a sacarose, para depois entrar na produção de álcool. Então, foi nesse momento que eu fiz o meu doutorado, meu mestrado, do desenvolvimento de mutantes, de fungos mutantes, que eram bons degradadores de amido. Então, este foi o meu trabalho de mestrado. Eu consegui descobrir genes que eram capazes, então, de degradar o amido, usando, então, farinha de mandioca. Esse era o meu objeto de trabalho. Foi muito legal, eu adorei trabalhar com isso naquela época. Eu ficava o tempo inteiro no laboratório, não conseguia sair do laboratório nunca, né?
Então, isso é a minha história, e aí vou falar do controle biológico, afinal, estou aqui para falar do controle biológico, né? E fico enrolando. Toda vez que eu dou aula de fungo, eu tenho que contar um pouco da minha história, que foi muito legal, foi assim que eu comecei, foi através dos fungos que eu comecei a minha vida acadêmica, tá? Então, vamos falar do controle biológico. Os primeiros fungos que começaram a ser usados foi o primeiro deles, que eu ouvia falar o tempo todo no laboratório, era o Metarrhizum anisopli. Ele era, então, um fungo patogênico das cigarrinhas que infestavam as pastagens e a cana-de-açúcar, tá bom? Depois, existem outros fungos que foram utilizados, então, para o controle do mamão, do café, dos ciclos, da seringueira, mas o que eu quero que vocês procurem um pouco aí na internet é sobre cigarrinha, então, cigarrinha da cana e o Metarrhizum anisopli. Eu coloquei aqui para vocês 2 sites, tá? O site da abcbio.org.br, que são as empresas que hoje vendem e todos os produtos que já foram desenvolvidos nessa área de controle biológico. Gente, hoje eles produzem, por exemplo, o Metarrhizum em sacos e põe no avião e jogam na plantação um monte de esporo de fungo. E espero que eles vão, então, acabar colonizando as cigarrinhas e vão matar as cigarrinhas. Olha que coisa legal e super interessante. Não sei se você já tinha ouvido falar. E essa empresa, então, lição de casa para hoje, tá? Na próxima aula, eu vou pedir para alguém falar alguma coisa para mim sobre esse assunto, tá bom? Então, vocês vão entrar aí no abcbio.org.br e na Bug, bugagentesbiológicos.com.br. Essa é uma empresa enorme que é totalmente brasileira, totalmente brasileira, desenvolveu vários produtos que são comercializados até hoje. A faculdade, o berço de todos esses estudos é aqui na Exalc de Piracicaba, bem pertinho da gente, e essa Bug foi vendida recentemente por não sei quantos milhões para as grandes empresas de agrotóxicos. Então, qual que é a mensagem que eu quero deixar para vocês? A maioria das empresas de agrotóxicos que vendem produtos químicos já estão comprando todas as empresas possíveis nessas áreas de controle biológico para comprar toda essa tecnologia desenvolvida. O Brasil é muito importante nessa tecnologia e eles vão começar, então, eles sabem que o futuro é a área de controle biológico e não mais a área de agrotóxicos químicos, que a gente tem uma guerra mundial contra eles. Então, essa é a área do futuro. E a área de biologia molecular entra aqui com toda a força, porque aí você pode fazer micro-organismos engenheirados, etc. E hoje em dia já está se usando uma tecnologia chamada RNA de interferência. Você vai fazer uma interferência no RNA dos hospedeiros, de forma a que você vá, então, não ter mais a infestação você vai controlar a infestação de muitos dessas pragas, tá bom? Também é uma área que eu sei muito pouco, mas existe um professor mas eu adoro, né? E existe um professor na biologia chamado Henrique Marques, que na verdade é um orientador. Lembra daquele aluno nosso, aquele aluno que veio falar logo no primeiro dia de aula, o Thiago, que veio falar para a gente daquele trabalho que ele faz com a Pariale, que ele fica manipulando genes? Exatamente. É o orientador dele, o Henrique Marques, e ele trabalha com RNA de interferência. Então, entrem na literatura, descubram o que tem aí de bacana e de moderno, entrem aí na área de controle biológico e alguém vai, na próxima aula, me contar alguma coisa, ou mais do que eu vou chamar aí pelo microfone ou pelo chat, vocês vão contar alguma coisa nova que essa professora aqui não sabe sobre esse assunto, tá bom? Então, tá aí, ó, que eu contei para vocês, tá vendo a cigarrinha das pastagens, né? E olha como ela fica, coitadinha, depois que ela fica infestada à esquerda, a cigarrinha
feliz e fogosa, e à direita a ação, então, da infestação do fungo patogênico. E aqui embaixo, um avião espreando aí na plantação os fungos, os esporos dos fungos, tá? Bom, então o grande hit da nossa aula de fungo é o controle biológico, tá? E qual a importância na área ambiental? Porque ele é muito mais sustentável, vai contaminar muito menos o meio ambiente do que os inseticidas químicos, tá? Muito bom. Então, vamos continuar nossa aula aqui. Então, voltando, o que mais os fungos podem fazer por nós? Produção, então, de antibiótico, né? Penicilina, cefalosporinas, etc. Produção do metabolismo secundário deles, tá? E eles são super importantes, então, na indústria. Produtos industriais, gente, quem não conhece o etanol? Quem não conhece a fermentação da cana? É feita por uma levedura, pela Saccharomyces cerevisiae, tá bom? Então, é produzido a partir de qualquer carboidrato fermentável, suco, milho, melaço, beterraba, batata, malte, cevada, aveia, centeio, arroz, mas lembra que aquilo que for tipo mandioca e for muito rico em amido, já é muito mais difícil para fermentar. Por isso é que eu fiquei estudando lá no meu doutorado, tá? E, por último, a parte que não me diz respeito, mas é bom vocês saberem, né? Eu não sou médica e não me importa. Os fungos têm uma importância médica. Aliás, gente, é uma importância, desculpa, muito grande médica, tá? Existem algumas infecções de micoses. Então, a doença se chama micose, que é uma infecção de origem fúngica. Existem micoses sistêmicas, infecções fúngicas profundas no interior do corpo. Existe uma micose, eu agora esqueci o nome do fungo, que dá em pulmão, que é lamentável. São doenças gravíssimas, tá? Existem micoses subcutâneas, que ficam embaixo da pele, outras mais em cima da pele, acho que todo mundo já teve aquela que a gente chama de frieira, né, no meio do dedinho, que coça pra caramba, né? Ou dá no couro cabeludo, nas unhas, principalmente os das unhas, dificílimo de você conseguir matar. E micoses, então, mais superficiais, vamos dizer assim, que crescem, então, em células da epiderme. E infecções por levedura são muito conhecidas, chamadas de candidíase. Infelizmente, as mulheres costumam ter essa infecção ao longo da vida e é bastante chato de tratar, né? Por que eu estou falando para vocês que fungo é ruim para tratar e fungo é ruim para matar? Porque bactéria, a gente usa antibióticos que até são produzidos pelos fungos, mas os antibióticos que matam as bactérias não são capazes de matar os fungos. Os antibióticos são desenhados para matar as bactérias, tem a ver lá, não importa para vocês, mas tem a ver lá com o tipo de RNA dos ribossomos, das bactérias, que é diferente dos eucariotos. Como o fungo é eucarioto, o método de reprodução do fungo tem mais similaridade com com as nossas células. Então, em geral, remédios, medicamentos que são desenvolvidos para matar os fungos, eles, em geral, têm uma toxicidade alta para o ser humano, podem ter. Então, é muito difícil desenvolver produtos eficientes para matar os fungos sem matar a célula onde o fungo está vivendo. Tá bom? Mas eu não sou médica, isso aqui é apenas curiosidade, e só para fazer um showzinho de horror, para todo mundo acordar, tem aqui uma unha, né, ali em cima, então uma micose superficial, essa que cresce bem na epiderme, aqui uma lesão na língua, tá? E aqui embaixo uma unha, então acometida basicamente, tomada toda por fungos, tá? E como eu comentei aqui, o pulmão é muito grave, uma infecção de fungos por pulmão, tá bom? E era isso. E por último, vou contar um projeto que eu tenho no meu laboratório que tem a ver com fungo. Que na minha vida, eu comecei com os fungos e pelo jeito vou acabar neles. Qual que é o meu projeto? Eu vou contar para vocês rapidamente, antes que a gente chame a nossa professora. Então, hoje, no nosso laboratório, lá no LAEG, nós estamos trabalhando com um projeto que se chama Biocolor, né?
E esse projeto é desenvolvido pela Finlândia, é financiado pela Academia de Ciências da Finlândia, na universidade, em algumas universidades da Finlândia, e nós temos uma cooperação com esse projeto. E esse projeto pretende desenvolver corantes naturais. Em vez de a gente ter corantes sintéticos para atingir a nossa roupa, esse projeto pretende desenvolver corantes naturais. Já existem esses corantes, mas esse projeto pretende fazer um estudo muito mais aprofundado e conseguir corantes de alta eficiência para aplicações têxteis, em embalagens, etc. E então, aqui está o fungo que nós estamos trabalhando, ele se chama cortinários sanguíneos, eles são coletados lá da Finlândia, olha que cara interessante que eles têm, eles são bem vermelhos, e do lado direito vocês estão vendo já o corante que a gente consegue extrair depois que a gente seca aqueles cogumelos, tá? E aqui embaixo a gente vê, são pedacinhos de diferentes tecidos coloridos com esses diferentes corantes extraídos dos fungos. E, na verdade, esse projeto tem todo um apelo na área de biotecnologia, porque a ideia é que pesquisadores da universidade lá da Finlândia vão pegar esses genes que produzem esse corante, que é uma antraquinona nesse fungo, pretendem clonar em leveduras e produzir, através de fermentação, eles vão produzir esses corantes, tá bom? Então, era assim um final aí para vocês entenderem e poderem contextualizar como a biologia, como a professora sempre fala, está envolvida em todas as nossas novas ideias, na biotecnologia, etc. Então, quem for fazer estágio comigo, lá no laboratório, ou quem, até nós já temos bolsistas saia aí, né, a Gabriela, que faz parte dessa classe, essas pessoas vão entrar em contato, vão conhecer, e qual é o nosso trabalho no laboratório? É verificar se esses corantes produzidos pelos fungos, apesar de naturais, são tóxicos para a vida aquática ou causam câncer e mutações em bactérias. Tá bom? Então, esse era a minha mensagem de hoje sobre os fungos.